É importante cada coração incendiado aqui por Jesus. A gente vai juntando uma brasinha com outra brasinha e a gente faz uma fogueira aqui nesse lugar. Amém? Aleluia. Gente, eu não sei se você viu na internet, em algum lugar, mas eu dei um tema já para essa mensagem. E esse tema é odres novos para receber o vinho novo. Alguém aqui quer receber um vinho novo? Amém, eu também quero. E nós vamos permitir que Jesus fale conosco aqui nessa noite. Amém? Você está comigo? Quem está comigo? Amém. Antes eu queria que a gente orasse mais um pouquinho. Pode ser? Você baixa o som só um pouquinho da música, só um pouquinho. Vou confessar para vocês que eu estou nervoso, como eu sempre fico, mas hoje parece que é mais. Eu não sei como que Jesus vai conduzir esse momento. Eu não sei o que Jesus vai fazer na sua vida hoje. E eu não sei como que eu vou entregar essa mensagem para você. Então eu peço que você tenha misericórdia de mim, ore por mim, amém? Estenda sua mão para cá. Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, por ter permitido a gente chegar aqui. Obrigado pela sua palavra. E nós queremos, Jesus, nessa noite, que o Senhor fale conosco. Senhor, tem misericórdia de mim aqui nesse lugar. Me permita falar aquilo que o Senhor quer e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 33. Todos acharam? Amém? Aleluia. Se você está sem Bíblia, ou se você não encontrou, você pode acompanhar aqui no telão. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 33, diz assim. O título aqui é: Jesus é interrogado acerca do jejum. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, ou odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha,
e derramará a vasilha e se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, pois, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Esse é um texto muito profundo. Nessa história, algumas pessoas chegaram para Jesus e começaram a interrogar Jesus acerca de uma prática, que é o jejum. Amém? Quem que jejua aí, menino? Deixa eu ver. Então Jesus começou a perguntar: Jesus, nós vemos os discípulos de João Batista jejuar. Nós vemos os fariseus e seus discípulos jejuarem, mas nós não vemos os teus discípulos jejuarem. Vocês vivem comendo e bebendo. Nós não vemos em vocês períodos de jejum. E Jesus de cara dá uma resposta para essas pessoas que questionaram a respeito do jejum, que era o quê? Será que você vai para um casamento, você é amigo do noivo e você está numa festa, a festa da vida do cara, e enquanto está todo mundo comemorando, você está em jejum? Isso é muito incoerente. Isso não é sábio de fazer. E Jesus está falando a respeito dele mesmo. Eu sou o noivo, eles estão comemorando comigo, eles estão na minha presença. Que sentido tem eles ficarem em jejum, entristecido? Mas ele disse: olha só, vai ser um dia o noivo vai ser tirado. Jesus estava falando da sua morte, ressurreição. Ele está à destra de Deus, enviou o seu Espírito, mas ele disse que nesses dias, esses discípulos jejuariam. Mas então Jesus não para por aí, então ele começa a falar a respeito de uma parábola. Parábola são ensinos que Jesus usava como meio pedagógico, de trazer um ensino, colocando coisas do cotidiano para ensinar aquelas pessoas acerca do reino de Deus. Nesse caso, primeira coisa que Jesus faz referência é uma roupa. Eu não sei, hoje em dia isso já é mais raro, mas talvez antigamente, na idade dos nossos pais, dos nossos avós, talvez ainda tinha alguém que ia tentar manter uma roupa remendando com um retalho ou com outras coisas. E Jesus está dizendo: você não pode pegar um remendo de uma roupa nova. Olha só o detalhe. Jesus está dizendo: você não pode pegar o remendo de uma roupa nova e colocar numa roupa velha. Primeira coisa que vai acontecer, você vai estragar uma roupa nova para remendar uma velha. Tem sentido? Sim ou não? Não tem sentido. Como que eu vou estragar uma roupa nova para dar vida, tentar salvar uma roupa velha? E ele disse: se você pegar um retalho de uma roupa nova e colocar numa velha, esse pedaço de retalho ele vai encolher e vai rebentar outra vez, e aquele rasgo vai ser maior ainda. Mas Jesus não para por aí. Ele também fala: não se pode pegar um odre velho e colocar um vinho novo, porque senão ele vai arrebentar. Gente, o que é um odre? Alguém sabe o que é um odre? Alguém já viu a imagem de um odre? Não trouxe imagem de um odre aqui, mas eu vou explicar para vocês o que é um odre. Naquele tempo, não se tinha barris, né, como hoje se utiliza para armazenar vinho e outras bebidas fermentadas. Naquele tempo se colocava dentro de uma bolsa de couro feita de maneira artesanal, feita de tiras de cabra, de couro de cabra principalmente, e você colocava ali de uma forma que ficasse impermeável. Então era uma bolsa que você conseguia colocar líquido dentro, sem que ele derramasse. Nessa ocasião, Jesus está dizendo que não se pode colocar
um vinho novo num odre velho. O que acontece quando você coloca um vinho dentro de um odre? O vinho pré-fermentado, um vinho novo, quando ele é colocado dentro desse recipiente que é o odre, ele começa a fermentar. Leveduras que estão presentes ali na casca da uva, eles vão começar a fermentar, e ali vai ter uma reação, onde o produto vai ser liberação de gás, CO2, dióxido de carbono e álcool, que é o que vai trazer naquela bebida o teor alcoólico. E o que acontece quando esse líquido, quando esse vinho novo é colocado dentro de um odre? Ele começa a expandir, porque começa a ter essa reação de liberação de gás. A pressão interna é muito grande. É como você pegar hoje um refrigerante e você sacudir ele com muita força. A pressão vai ser muito grande, de forma que se você abrir aquilo ali vai acontecer o quê? Eu não sei se você já viu, mas ele, derrama, ele vai meio que explodir. O odre novo, com as tiras de couro novas, elas têm uma capacidade de elasticidade maior. Quando se coloca um vinho novo dentro de um odre novo, ele vai se expandir junto com o odre. Até aí tudo bem. Só que aquele recipiente, com a intenção de envelhecer aquele vinho, para que ele possa ter mais valor, ele vai esticando até chegar no seu limite. Quando ele chega no seu limite, ele também resseca. Agora imagina só, você pegou um odre velho, esticado, que já não tem mais capacidade de expansão. Você retira aquele vinho envelhecido e você inventa de colocar um vinho novo. O que vai acontecer? Aquele vinho novo vai começar a fermentar de forma poderosa. Só que aquele odre já não tem mais a mesma estrutura, a mesma elasticidade que tinha antes. Então o que vai acontecer? A pressão interna vai agir de forma muito violenta, e aquele odre velho não vai suportar. E o que vai acontecer? Aquele vinho vai se perder, aquele odre vai se perder. E Jesus está dizendo, tanto o odre quanto o vinho vão ser desperdiçados. Agora, cá para nós, o que tem a ver essa parábola com o jejum? Não é? Não foi essa a pergunta que fizeram para Jesus? Os teus discípulos não jejuam. E Jesus disse, eu sou o noivo, nós estamos em festa. E então ele conta essa parábola. Agora, o que tem a ver essa parábola com o jejum? Bom, Jesus está dizendo para aquelas pessoas que a prática do jejum, Jesus usa o exemplo do jejum como um exemplo para falar a respeito de toda uma mentalidade que estava sobre aquele povo, uma mentalidade antiga, uma mentalidade arcaica, uma mentalidade que não suportava aquilo que Jesus estava liberando. Então, no caso, o judaísmo daquele povo e todas as suas tradições representam um odre velho, e o reino de Deus representa o vinho novo. Não é que Jesus se opõe ao jejum. Jesus estava dizendo que aquele povo só vivia debaixo de regras. Jesus está dizendo que se aquele povo mantivesse aquela mentalidade, eles não conseguiriam suportar aquilo que Jesus estava liberando. Eu pergunto, alguém aqui quer receber desse vinho novo? Amém. Existe um detalhe, geralmente, as histórias dos evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, eles têm, cada história tem nos 3 livros, fora o livro de João,
que tem um cunho mais teológico. E nos três tem essas histórias, os três evangelhos. Mas o livro de Lucas traz no último versículo um detalhe que não tem nos outros textos. É por isso que eu quis trazer esse texto para a gente. No versículo 39, ele diz assim: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Eu pergunto para vocês, Jesus está dizendo que o vinho velho é melhor? Sim ou não? Vou ler o texto mais uma vez. Jesus disse assim, ó: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Eu pergunto, Jesus está dizendo que o vinho velho é melhor? Parece que sim, mas ele não disse isso. Ele falou que as pessoas, depois de provar o vinho, dizem que o vinho velho é melhor. Mas Jesus não considerava aquilo. Pelo contrário, a lição que Jesus quer trazer para nós é dizer que o vinho novo é melhor. Você pode repetir isso comigo? O vinho novo é melhor. Inclusive, eu super indico esse livro. Existe um livro com o tema O Vinho Novo é Melhor. Gente, não dá nem para eu começar a falar do livro aqui. É extraordinário. É simplesmente o Espírito Santo atuando na vida de um homem e das pessoas ao redor dele de forma sobrenatural. Então, se você tiver oportunidade, o pastor Luciano Subirá gosta muito de falar desse livro. Eu acho que todo ano ele lê esse livro. Eu acho que está na cabeceira dele, depois da Bíblia, é o livro que ele mais leu na vida dele. Então, vale muito a pena. Eu não tive condições de comprar na época, eu li ele pelo Spotify, em áudio. Valeu muito a pena. Então, uma dica para você: o vinho novo é melhor. Mas Jesus não está indicando para nós o vinho velho. Ele está dizendo que as pessoas, o judaísmo, as tradições, a meritocracia, ela instiga, ela atrai, porque afinal de contas, quem não quer receber a glória de algo que buscou? E Jesus está nos ensinando a respeito de algo novo que Ele tem para liberar para as nossas vidas. Mas Ele está sendo explícito, de que se nós continuarmos com a antiga mentalidade, se nós continuarmos com os nossos odres velhos, Ele não consegue derramar sobre as nossas vidas. Eu perguntei aqui no início desse culto, quem gostaria de receber desse vinho novo? Eu tenho certeza que você gostaria de receber desse vinho novo do Senhor. Mas se nós tivermos odres velhos, se nós estivermos velhos, com a mentalidade velha, Jesus não pode derramar esse vinho novo sobre nós. Jesus está dizendo: se eu derramar sobre você aquilo que eu tenho a respeito do reino de Deus, da minha graça sobre a sua vida, sem você mudar o seu recipiente, vai estourar. Nós não conseguimos conter a graça de Jesus sobre as nossas vidas, se nós não mudarmos a nossa mentalidade. E o que Jesus está falando é que não dá para fazer o mero remendo. Não dá para fazer de conta que você está consertando um recipiente. Jesus, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse odre e eu vou colocar uma capa por cima dele. Jesus está dizendo: não serve. Você precisa de um odre novo. Você lembra do fariseu chamado Nicodemos? Você lembra? Nicodemos, o mestre na lei, chegou para Jesus à noite, escondido,
e queria saber a respeito de Jesus. Jesus, eu reconheço na sua vida que você é um mestre, que Deus age através da sua vida. Jesus, eu quero mais desse reino, eu quero mais, eu quero agradar a Deus, eu quero estar mais perto de Deus. Nicodemos estava dizendo: Jesus, eu me dediquei a vida toda, eu não sei qual era a idade de Nicodemos, mas eu acredito que era um senhor já de idade, eu imagino assim. Você assiste o The Chosen e você já, identifica ali a idade do cara, talvez uns 60 anos de idade, eu não sei, 50 anos de idade, mas já era um senhor. E gente, o que aquele homem precisou viver, o que aquele homem precisou passar para ele assumir aquele status que ele tinha? Você acredita que Nicodemos conhecia as escrituras? Sim ou não? Gente, um fariseu era um mestre na lei, ele era um perito na lei. Quantas vezes aquele homem estava debruçado sobre a palavra de Deus, conhecia o Pentateuco, as leis e os profetas, a tradição oral. Aquele homem estudou bastante para chegar àquela posição. Aquele homem queria Deus, irmão. Aquele homem passou a vida buscando a Deus. E eu não posso questionar a vida daquele cara. Ele tinha algo autêntico. Ele foi até Jesus porque ele acreditava em Jesus. Ele via as evidências em Jesus. Ele queria algo mais de Deus. E o que aquele homem foi buscar em Jesus? Ele queria saber se o Senhor é quem o Senhor diz que é. Por favor, me ensina qual é o caminho. O que mais eu preciso fazer? Eu já fiz de tudo na minha vida. Eu me dediquei. Eu conheci a palavra de Deus. E agora eu estou aqui para saber de você, Jesus. O que você tem a me dizer? O que mais eu preciso fazer? E Jesus dá a resposta que talvez seria a última coisa que aquele homem queria na vida dele. E Jesus chega para ele e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como é que é, Jesus? Eu tenho que nascer de novo, entrar na barriga da minha mãe? Que história é essa, moço? Jesus está falando para ele: eu tenho uma vida diferente para você, que se você não nascer da água e do Espírito, isso pode acontecer assim, Nicodemos, numa fração de segundos. Jesus bugou a cabeça de Nicodemos. Quantos anos Nicodemos passou buscando uma forma de merecer a Deus? E Jesus está dizendo: Nicodemos, sabe essas coisas que você buscou sua vida inteira? Pois é, tenha como perda todas essas coisas. Isso aí não te vale de nada mais, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Agora eu pergunto para você: você lembra a força que você fez, ou o tanto que você precisou estudar, se capacitar para você nascer? Alguém sabe? O que você precisou para nascer? Tu nem lembra, né? Eu nem lembro. O que eu fiz para nascer? Doeu foi na minha mãe. Quem estava lá eram os médicos. O que eu fiz para merecer o meu nascimento? O que eu precisei fazer para nascer, gente? Qual foi o esforço que eu tive para nascer? Nenhum. Isso buga a cabeça de um mestre da lei, porque o mestre ele é acostumado a receber os méritos por aquilo que ele busca. E agora Jesus está dizendo para ele: Nicodemos, primeira coisa, essas coisas que tu buscava aí já não tem validade de nada. E outra, tu não precisa merecer, cara. Você não precisa merecer. Eu te dou essa vida nova em instantes da sua vida. E outra coisa, Nicodemos, você nunca vai merecer a graça de Deus. Para você chegar no céu, Nicodemos, você não precisa de um título. Você não precisa ser mestre. Nicodemos, você não precisa passar longas horas jejuando, Nicodemos. Nicodemos, você não precisa fazer nada para merecer a sua salvação, Nicodemos. A sua salvação vem de graça.
Sabe o que Jesus está dizendo? Não se pode encontrar a Deus, não se pode agradar a Deus através das nossas obras, através do que nós fazemos, através do nosso serviço, através do nosso esforço, através da nossa disciplina. Nada do que eu possa fazer vai me fazer merecer a graça de Deus. A graça substitui o mérito. E ela não se mistura com ela. Nós nunca vamos merecer a graça de Jesus. Ela vem de graça. Mas vamos lá. Como que isso se aplica a nós hoje? Como que nós podemos colocar essa palavra em prática? Como que nós nos assemelhamos a essas pessoas que Jesus está dizendo que têm os odres velhos e que não têm capacidade de receber aquilo que Ele está liberando? Meus irmãos, eu vou falar para vocês aqui. Essa mensagem, na verdade essa e muitas outras mensagens, tem martelado o meu coração, que são os diálogos de Jesus com os fariseus. E sabe de uma coisa? Nós nos assemelhamos muito mais com os fariseus do que nós imaginamos. Sabe o que nós valorizamos? A boa estrutura, a um som legal. Nós queremos as posições, nós queremos a evidência. Nós queremos progredir na vida ministerial dentro da igreja. Nós queremos galgar lugares de posição, sabe? Eu sou um cara na célula, agora eu quero ser co-líder. E depois eu quero ser líder de célula. E depois eu quero ser supervisor. E depois eu quero ser pastor. E eu quero crescer, sabe? Eu quero ter um ministério bem sucedido. Eu anseio por quando eu pegar aquele microfone e subir lá no altar para dar uma palavra, porque assim eu vou mostrar toda a espiritualidade que eu tenho. Sabe, nós queremos vir no culto e nós não queremos faltar, porque nós ficamos constrangidos do que os nossos líderes vão falar, do que o pastor vai falar. E a gente anseia por uma boa desculpa que a gente dá para a gente não poder vir no culto ou poder ir para a célula, porque assim ninguém vai poder me criticar, me julgar. E muitas das vezes a nossa mentalidade é de viver de aparências. E o que Jesus mais fazia com os fariseus era rotular aqueles homens de hipócritas. E o que são hipócritas? Que surgiu aquela palavra de artistas, de pessoas que personificavam, de que traziam um personagem. E Jesus estava dizendo para eles: vocês estão tentando viver de máscaras, tentando viver uma vida que não é a de vocês. Vocês gostam de ir lá nas esquinas e levantar as mãos e orarem, para que as pessoas olhem para vocês e vejam: nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Sabe, nós gostamos de ter a oportunidade de abrir a nossa boca, porque assim nós vamos dizer o quanto que nós conhecemos da palavra de Deus. Mas sabe, às vezes no nosso trabalho, na nossa escola, a gente não tem coragem de abrir a nossa boca para falar de Jesus. Como que a gente anseia tanto demonstrar essa espiritualidade aqui dentro, se a vida de Deus não faz a gente abrir a nossa boca lá fora? Como que nós ansiamos uma oportunidade para ter um microfone na mão, mas quando nós temos a oportunidade de fazer ao bem que está do nosso lado, nós viramos o rosto. Sabe, como que está o nosso coração, sabe? Porque nós dizemos que anseiamos um vinho novo,
Mas será que na nossa casa, no nosso secreto, nós demonstramos isso em oração? Será que o nosso coração realmente anseia por Jesus? O que passa na tua mente agora? Será que a tua mente está pensando no lanche depois do culto? O que é que prende o nosso coração? O que nós mais anseiamos? Sabe qual é o problema dos nossos desejos? Porque nós corremos atrás deles. Eles mostram quem é o Senhor da nossa vida. Eu preciso saber se Jesus tem o seu coração. Eu preciso saber se você anseia esse vinho novo. Sabe, Jesus pode vir aqui nesse lugar e derramar a unção que você nunca viu em toda a sua vida. Mas você entrar e sair desse lugar sem você receber uma gota. Porque você ainda está com a velha estrutura. Você não consegue reter aquilo que Deus está liberando. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Sabe o que eu estava falando? Sabe o que a conclusão que eu cheguei meditando a respeito dos fariseus? Eu fiquei envergonhado. Meus irmãos, a gente fala de fariseus, a gente pula lá longe, né? A gente não quer ser comparado com um fariseu. Mas sabe de uma coisa? Os fariseus eram zelosos. Os fariseus conheciam a palavra de Deus melhor do que nós conhecemos. Sabe de uma coisa? Eles eram mais piedosos do que nós. Eles davam esmolas para serem vistos, mas nós nem para ser visto a gente faz. Quantas vezes nós tivemos curiosidade de falar assim: eu vou participar de um projeto social da igreja, eu vou conhecer o Renascer, o Instituto Lugar de Ajuda. Quantas vezes nós fomos no Café com Cristo? Mas sabe de uma coisa? Acordar domingo de manhã cedo para entregar pão, comida, caldo para morador de rua, para mendigo, não dá ibope. Nosso coração não quer essas coisas. A gente prefere um lugar confortável. E o ar-condicionado tem que estar no jeito. Senão a gente se incomoda com o calor. Sabe o que está acontecendo agora? Eu vi um vídeo hoje à tarde do que tem acontecido bastante. Um cristão na Nigéria, dentro de um buraco, e um monte de corpos jogados lá. Corpos de cristãos que estão sendo perseguidos ali naquele lugar. Homens que não negaram a fé em Cristo Jesus. Agora tem pelo menos 20 presos na China, porque estavam orando em uma casa. Aí eu pergunto, qual é o valor do nosso cristianismo? Que nós temos a liberdade agora, se você quiser pegar um microfone, uma caixa de som, truando, tuti, 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 e lá para fora, e pregar o evangelho, não vai aparecer nenhum policial para te prender. Mas eu pergunto, para quantas pessoas nós falamos de Jesus essa semana? Quantas pessoas nós convidamos para estar aqui nesse culto com a gente? A gente ama Jesus de verdade? Será? Sabe, eu fui colocando essas coisas na balança e eu descobri que o fariseu ganha de mim, sabe? Eu consegui ser pior do que um fariseu. Aí eu pergunto, como é que Jesus vai derramar um vinho novo sobre nós? Eu pedi, que palavra é essa, moço? Estão falando de obras maiores, cara. Tu tá jogando a gente lá para baixo. Meus irmãos, sabe o que é obras maiores? É quando o que Jesus está fazendo na nossa vida transborda. Mas assim, a gente já identificou que nós estamos com os odres velhos. Como é que nós estamos transbordando? Se nós estamos com as estruturas velhas, antigas, como que nós vamos transbordar? Sabe o que é obras maiores, meus irmãos?
obras maiores. É quando o que Jesus faz na minha vida é tão poderoso que alcança a vida das pessoas que estão ao meu redor. Mas se eu não estou permitindo o Espírito Santo agir na minha vida, como que Jesus vai agir na vida de outras pessoas? O que nós temos no nosso celular? O que nós estamos acessando no nosso celular? Glorifica a Deus. Os fariseus eram legalistas e eles praticavam a lei para merecer a Deus. Sabe o que acontece com a gente? Muitas das vezes vivemos uma vida deliberada de pecado. Eu não estou dizendo aqui que agora nós vamos ser legalistas. Não, meus irmãos, se nós somos salvos, há uma evidência da salvação nas nossas vidas, que é uma vida de santidade. A minha santidade agrada a Deus. Eu não vou pecar mais, longe disso, muito pelo contrário. Nunca mereceremos a graça de Deus. Mas um cristão que vive em pecado, e isso não incomoda ele, é uma evidência de que ele não conhece a graça de Deus. Irmãos, eu sei que nós temos o costume de confessar pecados aqui. Pecou? Confessa. E eu admito que nós até confessamos. Mas sabe o que acontece? Nós confessamos sem arrependimento. Nós confessamos sem tristeza no coração. Me diz, irmão, como é que eu sou alcançado pela graça de Deus e o pecado não gera tristeza no meu coração? O que é o pecado, meus irmãos? É ferir a Deus, é transgredir a Deus. Como que o meu coração é transformado pelo Espírito de Deus, e eu vivo uma vida de pecado como se não fosse nada. Como é que o vinho novo de Deus vai derramar sobre a nossa vida? Sabe o que aconteceu na conferência passada? Meus irmãos, eu estava sedento por algo novo de Deus. Eu lembro que eu estava chorando ali, mais ou menos ali naquele lugar, pedindo a Deus: Deus, faz algo novo em mim. E Deus falou comigo naquela hora: eu estou te dando vestes novas. Sabe o que a gente está querendo fazer? Dando jeitinho. Ah, sujou aqui, não, eu dou uma limpadinha. Não, eu dou um miguezinho, eu faço uma coisinha aqui. Imagina você de camisa branca, aí toda hora vem e dá uma manchinha em você. É o pecadinho. Não, é só um pecadinho. Não, eu passo a mãozinha aqui, eu pego um corretivo e passo aqui, uma tintazinha, passo aqui. Irmãos, como é que vai estar essa camisa depois? Por mais que você tente esconder, meu irmão, uma camisa branca não tem como você esconder sujeira. Sabe por que o pessoal da área da saúde usa branco? Eu nem tenho certeza, mas eu acho que é por causa disso. Porque é símbolo de limpeza. Símbolo de limpeza. Você não pode estar dentro do hospital com a camisa suja. Então aquilo é para você mostrar que você está limpo. Agora, irmãos, como é que está a nossa roupa? Como é que estão as nossas vestes? Será que nós estamos querendo enganar Jesus? Será que nós estamos querendo dar um miguezinho em Jesus? Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, essas limpadinhas aí, ó, funciona não, ó, neném. Tem que trocar essas vestes aí. Vocês têm que trocar essas vestes. Talvez essas palavras venham para identificar como está o nosso coração. Eu sei que o que Jesus fará nessa conferência, eu tenho expectativa. É como eu falei naquele vídeo. Deus não se limita ao tempo, ao espaço, à geografia, a nada. Deus não se limita a nada. Ele pode pegar você aqui, ó. Eu posso estar falando, me esgoelando aqui, não acontecer nada. Você sair lá na porta e Deus pegar você. Ele não precisa de mim. Ele não precisa da intercessão. Ele faz. Mas eu tenho expectativas
quando o pastor Lucas chegou e disse: Deus me deu uma palavra. E ele disse que o tema da nossa conferência será obras maiores. Eu acredito no que Deus falou para ele. Eu estou com o meu pastor. Eu estou com o meu pastor para dizer: eu quero experimentar daquilo que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Mas deixa eu dizer para vocês, se tiver com odre velho, não vai reter. Não vai experimentar. Eu pedi agora, o que a gente faz? Você precisa permitir que o Espírito Santo gere arrependimento no seu coração. Eu preciso permitir que o Espírito Santo gere arrependimento no meu coração. Precisamos ter uma vida melhor do que a desses fariseus. Mas para isso nós precisamos descer na escada da humilhação, para que a gente possa experimentar aquilo que Jesus prometeu, que é o vinho novo. Não é remendo, é vida nova. O vinho novo é a graça de Jesus. E sabe por que nós falamos disso? Sabe por que ainda é possível nós recebermos dessa graça? Porque o Filho derramou o seu sangue. Jesus verteu o seu sangue. Ele, embora sendo Deus, ele não manteve a posição de Deus, mas ele se fez servo. Ele habitou aqui entre nós. Ele se humilhou até a morte. Irmãos, como que nós vamos brincar com a graça de Deus? Eu quero receber dessa graça. Mas sabe, não dá para receber essa graça com arrogância. Quero que você fique em pé no seu lugar.